Sabe, toda aplicação que sobe no OpenShift precisa de um lugar para guardar seus dados. É o básico. Mas e aí? Como garantir que esses dados não vão simplesmente desaparecer? Hoje vamos dar uma olhada a fundo na solução de armazenamento nativa do OpenShift, um componente que é, sem dúvida, essencial para qualquer implantação séria. Vamos começar com aquela pergunta que tira o sono de quem mexe com OpenShift ou Kubernetes. Se um container falha, some do mapa, o que acontece com os dados que ele gerou? Pois é, a persistência de dados é um dos maiores, se não o maior desafio nesse nosso mundo de containers. Então, no ecossistema OpenShift, a resposta para esse problemão tem nome, e é OpenShift Data Foundation, ou, para encurtar, ODF. É basicamente a solução de armazenamento que foi pensada do zero para se encaixar como uma luva na plataforma. Traduzindo isso de uma forma bem simples, o ODF é uma solução de armazenamento definida por software, totalmente integrada ao OpenShift. E uma dica para quem gosta de fuçar no mundo open source. O projeto que deu origem a tudo isso é conhecido na comunidade como Hook. No fim das contas, é a mesma tecnologia, só que com outro nome. Ok, mas de onde vem toda a força do ODF? O segredo está na sua base. Ele é construído em cima de uma das plataformas de armazenamento open source mais poderosas e, olha, mais testadas do mundo, o Ceph. E por que isso é tão importante? Bom, porque o ODF herda todos os superpoderes do Ceph. Primeiro, é fácil de implantar. Segundo, a capacidade dele de escalar é absurda. Ele cresce junto com a necessidade da aplicação. E talvez o mais importante de tudo, é uma tecnologia super madura e confiável. Sabe, já passou daquela fase de problemas de infância, hoje entrega estabilidade total. Certo, é confiável. Mas como exatamente o ADF protege os dados contra falhas? Agora vamos mergulhar um pouco em como ele garante a segurança e a disponibilidade de cada byte. O segredo todo está na distribuição inteligente. O ODF pega um volume de dados, quebra ele em pedacinhos e espalha cópias desses pedaços por diferentes domínios de falha. Pensa num domínio de falha como qualquer coisa que pode quebrar de uma vez só. Um disco, um servidor inteiro, até um hack completinho. Agora imagina um cenário com um servidor só. Ali, os domínios de falha são só os discos. Se um disco falhar, beleza. Mas e se o servidor inteiro cair? Aí já era, os dados se vão. É um ponto único de falha super arriscado. Mas quando a gente passa para um cluster de 3 servidores, o jogo muda completamente. Agora, cada servidor é um domínio de falha. Se uma máquina inteira pifar, os dados continuam lá, seguros e acessíveis nos outros 2. A resiliência, aumenta de forma exponencial. E é exatamente por isso que 3 servidores é o número mágico, o mínimo para alta disponibilidade. Por padrão, o ODF cria 3 cópias de cada pedacinho de dado, espalhando elas entre os servidores. Essa é a garantia de que, mesmo com a perda de um nó inteiro, nenhuma informação se perde no caminho. Beleza, com os dados protegidos vem a próxima pergunta. Que tipo de armazenamento a gente deve usar? O ODF oferece 3 tipos principais, e cada um deles é ideal para uma carga de trabalho diferente. Vamos dar uma olhada nessas 3 opções. O armazenamento em bloco, pensa nele como uma pista privada de Fórmula 1. Ele oferece a menor latência e a maior performance possível, o que é crucial para bancos de dados e máquinas virtuais. Já o de arquivo é tipo um servidor de arquivos compartilhado, sabe? Perfeito para quando vários containers precisam ler e escrever nos mesmos dados ao mesmo tempo. E por último, o de objetos, que é como um depósito gigante, ideal para guardar quantidades massivas de dados não estruturados, tipo imagens, vídeos, backups. Ok, já entendemos o que é, como funciona, agora como é que instala isso? O primeiro caminho é construir e gerenciar o cluster de armazenamento direto dentro do OpenShift. O processo, em linhas gerais, é todo gerenciado pelos operadores, que são basicamente automações super inteligentes dentro do OpenShift. Primeiro, se instala o operador de Local Storage pelo Operator Hub e logo depois o do OpenShift Data Foundation. Com eles no lugar, é só criar um sistema de armazenamento e apontar para ele quais nós e quais discos do cluster devem ser usados. Simples assim. Mas e se já existe um cluster de armazenamento super robusto na empresa? A segunda abordagem permite justamente isso, conectar o OpenShift a um cluster Ceph que já existe, um cluster externo e independente. Nesse caso, o processo é um pouco diferente. Depois de instalar o operador do DF, a escolha é conectar a uma plataforma externa. O OpenShift vai fornecer um script que deve ser executado lá no cluster Ceph. Esse script gera um arquivo JSON super seguro com todos os detalhes da conexão. É só pegar esse arquivo, fazer o upload de volta para o OpenShift e pronto.
a conexão está feita e o armazenamento externo fica disponível para as aplicações. E então, qual o caminho a seguir? O ODF interno dá uma solução que a gente chama de hiperconvergente, onde armazenamento e computação são gerenciados como uma coisa só. É ótimo para quem busca simplicidade e controle total. Já a conexão externa é perfeita para equipes que já têm um baita cluster de armazenamento e querem que os times de aplicação e de storage trabalhem de forma independente. A escolha, no final, vai depender muito da estrutura e da estratégia de cada lugar. Depois de analisar essas duas opções, a gente chega na lição mais importante de toda essa análise. Existe uma regra crítica que pode evitar muita dor de cabeça lá na frente. E a regra é bem simples, ou um ou outro. Uma única instalação do OGF não consegue gerenciar um cluster interno e, ao mesmo tempo, se conectar a um externo. Essa é uma limitação fundamental da ferramenta e isso já foi confirmado na prática, viu? É preciso escolher um único modelo de implantação por cluster OpenShift. Ponto final. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Depois de ver todo o poder e as opções do ODF, a pergunta que fica no ar é: qual a melhor estratégia de armazenamento para as aplicações em Kubernetes hoje em dia? A escolha certa não só protege os dados, mas define a escalabilidade e a resiliência da plataforma inteira.